a gente tem um apresentador de televisão que enche a burra de dinheiro, pra não dizer outra coisa, vendendo também bet pra tirar o teu dinheiro, porque o dele ninguém toca. E ele faz o favor de ter um discurso no programa e outro discurso quando tá do lado dos amigos bilionários dele. É bom que o quê? O peixe morre pela boca. Ah, não era. Era uma roda fechada. Gente, que constrangimento. O Luciano Huck, digamos que ele é a representação mais gráfica do que o nosso queridíssimo Gessé chama de elite do atraso. Não tem nenhuma figura que represente de uma maneira mais adequada, Vi, o que é a elite do atraso do que o senhor Luciano Huck. E só para te passar dentro desse meu destaque, Vivian, vocês sabem que o Luciano Huck utilizou o BNDES para financiar a compra de um jatinho privado, né, de 17 milhões de reais. Olha que loucura. A empresa dele, que chama Breeze Air, semântica importa. A empresa chama Breeze Air. Utilizou o programa de sustentação do investimento, que é destinado ao financiamento de investimento para a empresa, compra de bens de capital, esse tipo de coisa. Sabe as condições que ele conseguiu? Uma taxa de juros de 3% ao ano, 3% ao ano, 5 meses de carência e 114 meses de prazo para pagar esse dinheiro. Vai no teu banco, chega lá no teu banco e fala, eu quero essas condições aqui, porque eu tô pensando em montar um negócio, eu preciso de um certo capital inicial. Você vai ver a porta na cara que você toca. Mas eu diria, como se diz lá na minha terra, que você primeiro fez, depois sentou em cima. Eu tive uma fala num evento fechado, tá? Fora do Domingão. Para. Eu fiz uma fala no evento fechado. Fechado, meu. Fechado. Não era pra sair dali, é um evento fechado. Se é um evento fechado, como é que sai? Como é que vaza? Mas, meu Deus, era um evento fechado. Não era pro povão saber. Fora do Domingão, não era nas minhas redes sociais, não foi uma entrevista que eu dei. E um trecho dessa fala... Se fosse no Domingão, fosse nas redes sociais e fosse numa entrevista em que todo mundo ia ficar sabendo, eu não ia falar isso. É isso que tá claro aí. Eu não ia falar assim. Porra, senão iam descobrir o que eu penso. Eu só falei que era evento fechado. E agora a gente não pode nem mais pensar essas coisas em evento fechado. O trecho dessa fala acabou circulando meio fora de contexto. Em alguns cortes... Para. É a desculpa principal de todo mundo que fala zerda. Fora do contexto. Tá, eu ponho o contexto. Melhor em que você, aliás, está prejudicando ainda mais o que disse. Ou você vai dizer que quando você fala que foi uma fala fechada, fora do Domingão, do não sei o quê, o contexto o ajuda. Isso reflete um grau de alienação da realidade brasileira. Pensa que o Brasil é um game show. Em alguns cortes, dá a entender que eu seria contra programas de proteção social. Isso não é verdade. Eu sou a favor de políticas de proteção social que ajudam milhões e milhões de brasileiros. Enfim, o que eu defendo é que esses programas sejam constantemente aperfeiçoados. No mundo com inteligência artificial... Para. Quem disse que não estão sendo? O que é que você sabe do que está em curso dos programas? Quem disse que não estão sendo? Você é a favor do aperfeiçoamento? Não me diga. Mundo com inteligência artificial, com um mundo com muita tecnologia, com muitos dados, sabe, que a gente tenha eficiência no resultado. A tecnologia hoje nos permite entender a realidade de cada família, individualizar esses programas. Isso, individualizar. Vamos individualizar esses programas de milhões. Claro, assim como a gente individualiza o prêmio de 12 pessoas por ano, que ficam milionárias, com uma grande cobertura de televisão, e todo mundo achando que todo mundo vai ficar milionário comprando carnê, tem que individualizar. Como se nada disso estivesse acontecendo. Ô, Bonitão, saíram 2 milhões de pessoas do Bolsa Família porque as pessoas arrumaram emprego. Ô, Luciano, essa sua explicação é a pior que você poderia ter dado. É a pior que você poderia ter dado. Porque você está dizendo, eu só falei aquilo porque achei que ninguém ia saber. Você agora tem que pedir desculpa pelo pedido de desculpa que você fez. Pra mim, é mau caratismo mesmo, tá? Pra mim, isso é ser mau caráter. Com certeza, uma pessoa, discordo do ponto do Luan, de que escutou, de que viu algum amigo, de que não sei o quê.
Não é, gente. Eu sinto que a nossa elite ela é muito ignorante. Ela não consegue olhar pra baixo. Não consegue olhar pra baixo, ou seja, não consegue olhar para as pessoas que estão em classes sociais abaixo dela e não consegue olhar também pro próprio umbigo, que é o caso do Luciano Huck. Eles estão sempre aqui, ó, estão sempre pra cima. É muito engraçado uma declaração dessas que aconteceu num evento fechado. E aí, gente, o que me parece é que ele estava ali entre os dele, né? E aí ele resolveu falar o que ele realmente acha. E aí, o arrependimento, ele vem porque vazou, porque viralizou, porque pegou feio pra ele, pra essa imagem que ele passou anos construindo de ser um cara legal, um cara que distribui dinheiro por aí. Primeiro, que não é verdade, né? Segundo, que o que ele faz é humilhar gente pobre na televisão aberta em troca de uns trocados, em troco de pão pra ele. Porque é isso que ele faz. Então, assim, eu sinto que ele se arrependeu de ter sido pego. E aí vem com essa, né, todo esse discursinho de não é bem assim, não sei o quê. Porque esse discurso dele não combina com esse personagem que ele passou anos criando. E eu sinto muito, Luciano, mas assim, a casa vai cair pra você daqui a pouco. Porque a gente tem cada vez mais episódios onde o Luciano tá mostrando quem ele é de verdade. Seja lá na aldeia indígena, seja agora falando do Bolsa Família. O que ele falou há pouco tempo atrás também? Seja abrindo espaço pra Virgínia Fonseca, por exemplo. Pra Virgínia Fonseca, né? Dele. Vale dizer que existe o quadro Bet MGM, gente, dentro do programa do Luciano Huck. Então, assim, eu de fato, gente, eu não consigo acreditar que as pessoas precisam estudar sempre, mas eu não acho que é isso, sabe? Porque essas pessoas, elas têm tanto acesso, que eu, de verdade, sinto que é mau caratismo mesmo. É vontade de seguir ganhando às custas de gente pobre, de gente batalhadora. Sim, pra família estar apta a receber o Bolsa Família, gente, a renda da família, né, de todos que vivem ali naquela casa, tem que ser de R$218 por pessoa. R$218 por pessoa. Gente, R$218, vocês me desculpem, não é um almoço do Luciano Huck. Não é. Não é. E aí a gente tem que ainda escutar um monte de babaca falando que, com certeza estão fazendo filho pra pegar dinheiro do Bolsa Família. E só podia ser homem falando, porque não sabe o que é ter um filho. Não sabe o que é parir um filho, não sabe o que é criar um filho, não sabe o que é colocar um filho no mundo. E aí fica falando esse monte de asneira. E que bom que pelo menos aos pouquinhos as pessoas estão percebendo. E eu sinto e tenho esperança de que esses ídolos, esses falsos ídolos, eles estão caindo e eles vão cair um por um. Porque as máscaras estão caindo. Amigo, a situação que a gente esqueceu, gente, foi a da tia Milena, a piada que ele fez lá do Einstein, porque são tantas, né? Mas foi essa, inclusive, a própria tia Milena também fez um post no Twitter, se não me engano agora, falando sobre o Bolsa Família também. Porque estavam cobrando dela, né? Claro, como sempre. E aí ela não fez um vídeo, não fez nada do tipo, mas ela fez um post falando sobre como o Bolsa Família ajudou a família dela até que elas conseguissem sair do Bolsa Família. Um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa e de mobilidade social no Brasil. Você pega estudo da OMC, tá? OCDE, desculpa. Uma família no Brasil, para sair da base da pirâmide social, para chegar à média da classe média brasileira, são 9 gerações. 9 gerações quer dizer que você não tem esperança, que nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua. Você fica sem estímulo. Então essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida, se a gente não romper isso, a gente não avança.